Queremos saudar a todos com a paz de Jesus e dizer da nossa alegria em poder contar com a vossa atenção. Nós vamos considerar um assunto extremamente importante, pois que tem que ver com o fundamento e a espinha dorsal da fé do advento. Mas, ao considerarmos este assunto, nós vamos nos deter num aspecto muito mais singular com respeito ao mesmo. E isso tem que ver com o sangue da expiação. Muitas questões têm sido ditas a respeito do mesmo, onde, ao passo que o ministério adventista do sétimo dia nega que a expiação seja feita com sangue, por outro lado, outros ditos reformadores têm ido além em resgatar esta verdade, só que excedendo-se com respeito a uma quantificação diária, ou seja, a uma aspersão contínua de sangue no ministério de Cristo no santuário celestial. O fato é que não é nenhuma coisa e nem outra. E nosso intento, então, nesta mensagem, é esclarecer devidamente estas questões, apresentando-as exatamente como os pioneiros criam, ajudando então assim a igreja a sanar esta confusão que tem tomado conta do arraial adventismo afora, e então o povo do advento, tendo a devida compreensão desta implicação da doutrina do santuário celestial, viria então assim a buscar aquela preparação tão necessária para que então Cristo possa levar a termo o seu ministério sacerdotal no santuário celestial e venha então buscar a sua igreja, levando assim para as cortes celestiais. Que você seja grandemente abençoado, que esta mensagem de fato fale ao seu coração, que ela leve você a examinar a fundo estas questões à luz da palavra bíblica e da fé dos pais. Este é o nosso desejo, a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? O sangue da expiação. Muito bem, nós vamos então aqui abordar algumas questões envolvendo o sangue da expiação. E vamos então, a partir deste estudo, vimos então a entender que sangue é esse. Para tanto, na introdução nós vamos fazer algumas perguntas básicas e, consequentemente, já vamos dar as respostas às mesmas. E então, no decorrer da palestra, vocês então verão a base bíblica em que fundamentar tais conclusões. Introdução. O que foi o sacrifício da expiação? Temos então aqui uma pergunta e em seguida temos a resposta. Foi a oferta de sangue em favor da redenção do homem. Próxima pergunta. Qual é o sangue da expiação? Resposta. É aquele derramado na cruz do Calvário. Então, meus queridos, nós temos aqui duas perguntas que apresentam os dois aspectos básicos e fundamentais com respeito ao sangue da expiação. O que foi o sacrifício da expiação? Foi o sacrifício expiatório que Cristo ofereceu na cruz do Calvário. Ali foi apresentada a oferta em favor dos pecados da raça humana, constituindo-se então numa obra expiatória, mas no que se diz respeito ao sacrifício, à morte da vítima. Entretanto, este mesmo ato de Cristo, o sacrifício expiatório, proveu o sangue da expiação. Porque era através da morte da vítima que provia-se então derramamento do sangue, e uma vez que se tratava de um sacrifício expiatório, o sangue derramado não podia ser nenhum outro que não sangue expiatório, ou seja, o sangue da expiação. É por isso, então, que o sacrifício expiatório foi a oferta oferecida por Cristo na cruz do Calvário, e o sangue decorrente deste sacrifício derramado ali constituiu-se, então, no sangue da expiação. Então, nós temos duas questões muito importantes aqui. Nós temos o sacrifício expiatório e nós temos o sangue da expiação, ok? As duas fases da expiação. O sacrifício expiatório.
Na cruz do Calvário, nós temos o oferecimento do sacrifício expiatório. Este sacrifício envolveu o derramamento de sangue, provendo o sangue da expiação. Tal sangue expiatório precisava ser ministrado no santuário celestial. Do contrário, o sacrifício teria sido inválido. Então, nós temos aqui os dois aspectos da obra expiatória de Jesus Cristo, envolvendo tanto o seu sacrifício quanto o seu sangue derramado, ambos convergindo para o mesmo foco, a expiação. Diferença de um para o outro é que, enquanto que o sacrifício foi efetuado no lado exterior do santuário, no pátio que foi a Terra, o nosso planeta, o sangue já por sua vez precisa ser ministrado no santuário, ou seja, no interior do mesmo. E isso é óbvio, é lógico, segundo a crença adventista, nós estamos falando do santuário celestial, ok? Vamos dividir então em 3 partes este assunto, a fim de que nós venhamos ter uma compreensão extremamente objetiva, clara, de forma que nós vamos procurar ser bastante didáticos na exposição do assunto. Vamos dividir então em 3 partes, tendo como a primeira o derramamento de sangue, a segunda parte a apresentação do sangue e a terceira parte o que criam os pioneiros. Vamos então à primeira parte, o derramamento de sangue, considerando as 2 fases da expiação. O sangue derramado, parte 1. Reconciliação pelo sangue da cruz. Nele aprove a Deus reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Temos aqui na palavra de Deus que, através de Jesus Cristo, o Pai Celestial buscou reconciliar consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Temos então aqui que a reconciliação entre o homem e Deus se dá por intermédio de algo. E este algo é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Através deste sangue, Cristo religou, reconectou a raça humana, e não somente a raça humana, mas todos os seres criados em todo o universo, de uma vez por toda com o Pai Celestial. Por quê? Porque no universo uma mancha havia tido lugar, e essa mancha havia sido o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Entretanto, algo precisava ser feito para que o quê? Os caídos habitantes do planeta Terra viessem então a ser reconciliados com o Deus eterno, o autor da vida. E nós lemos então, através das palavras de Paulo, que Deus fez isso através de Jesus Cristo, seu amado Filho, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos aqui uma declaração muito forte, muito contundente, muito explícita sobre o que proveu a reconciliação do homem para com Deus. E isto foi através do sangue da cruz de Cristo. A palavra expiação, teologicamente falando, quer dizer reconciliação. Então, nós temos aqui um texto da palavra de Deus nos dando assim uma forte revelação com respeito ao derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa, hein? A palavra de Deus nos está dizendo que nós somos justificados pela fé no quê? No sangue de Jesus. Através desta fé nós somos reconciliados, e aqui nos diz que mesmo quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Ora,
antes de Cristo efetuar isso de forma cabal, plena e completa na cruz do Calvário, nós éramos inimigos. Algo pesava contra nós na lei de Deus. Mas a partir do momento que Cristo consuma o plano redentivo na cruz do Calvário, nós agora o quê? Passamos a ser reconciliados, sendo então agora considerados amigos de Deus. Então vejam bem, senhores, Paulo está querendo dizer o seguinte: se eu e você, sendo inimigo, Cristo nos reconciliou com o Pai Celestial, quanto mais agora que essa reconciliação já está consumada através da vida de Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Ou seja, a justificação que alcança o pecador, que alcança a pecadora, é aquela que se respalda, descansa pela fé no sangue da cruz de Jesus Cristo, e em nada mais. Temos a exemplo disso os 2 ladrões da cruz do Calvário. Nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado e à sua esquerda e à sua direita também foram crucificados 2 outros condenados. E a história nos mostra que ambos reagiram de forma diferente diante do sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um deles, quando interpelava a Cristo com respeito ao seu poder, à sua autoridade, instando com que ele fizesse algo em seu próprio favor. E a gente sabe, é claro, que este homem estava sendo um instrumento nas mãos do inimigo, a fim de tentar a Cristo a usar o seu poder em seu próprio favor. Por outro lado, nós temos então outro ladrão, que interpela este outro a favor de Cristo, dizendo: olha, espera aqui, nós estamos aqui porque os nossos atos assim o justificam, mas este homem aqui não fez nada para merecer tal. Então aquele homem clama, aquele homem ora a Cristo, ele faz um pedido a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. E qual é a resposta de Jesus? Na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, meus queridos, até ali aquele homem era o inimigo, separado da vida de Deus, morto em pecados e ofensas, condenado à morte eterna. Mas quando ele clamou, quando ele creu no sacrifício substitutivo de Cristo, quando ele apelou para o sangue expiatório de Cristo que estava sendo derramado ali naquele exato momento ele foi reconciliado, ele foi salvo, ele foi alcançado pela graça de Jesus. O que se deu com aquele homem é o mesmo que pode dar-se comigo, contigo, com todo aquele que vir a crer que o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficientemente pleno, completo, total para a remissão de nossas faltas. Agora, para aqueles que agem diferentemente, à semelhança daquele outro ladrão, lamentável, vão ter que, no final, pagar pelos seus próprios pecados. Isto significa, vão ter que derramar o próprio sangue, vão ter que morrer. Então nós temos aqui que o crente, a crente é justificada pela fé no sangue do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Agora, por que a morte de Jesus foi necessária? Nós lemos que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. E é um fato, meus queridos. Não havendo derramamento de sangue, tem como haver remissão dos pecados, remissão do pecado da humanidade, do homem caído, da mulher caída? Impossível! Tem que haver derramamento de sangue, sim. Diante disso, nós temos algumas perguntas básicas ainda neste interim. Houve remissão na cruz do Calvário? Vamos ler então o que a Bíblia nos diz? Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus capítulo 10, verso 18. Nós vimos então no texto anterior que sem derramamento de sangue não pode haver o quê? Remissão. Mas havendo remissão significa que o quê? Que já não há mais necessidade de ter oblação por este pecado. Cristo
efetuou uma oblação em favor da remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário, sim ou não? Vamos ler então o próximo texto e nós vamos ter a devida resposta para estas colocações. Esta oferta de sangue foi eterna, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, verso 14. Temos aqui então, meus queridos, que o quê? É uma grande verdade, que sem derramamento de sangue não pode haver remissão. Por outro lado, onde a remissão destes pecados já não precisa mais haver oblação. E então a palavra de Deus nos diz que com uma só oblação, Cristo aperfeiçoou para sempre os que são santificados, eu e você. Então eu pergunto, precisa haver uma nova oblação? Precisa haver um novo derramamento de sangue? É óbvio que não. A palavra já o declara que o que foi feito de uma vez por todas. A remissão dos nossos pecados foi o quê? Buscada, conquistada, alcançada, quando Cristo derramou o seu sangue através da oblação do seu próprio corpo. O sangue da aliança. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Marcos, capítulo 14, verso 24. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, Hebreus 13, 20. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, verso 29. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um outro detalhe com respeito ao sangue de Cristo, o sangue da aliança. A palavra de Deus acabou-nos de dizer que Cristo, referindo-se ao seu sangue, falou que este era o sangue da aliança. O sangue que seria derramado em favor de muitos, por que não de todos? Porque infelizmente nem todos aceitariam o seu sacrifício expiatório. Nem todos depositariam fé no sangue da expiação provido no Monte Calvário. É por isso então que o quê? Que este sangue seria derramado em favor de muitos, ou seja, daqueles que creriam na sua morte substitutiva. Temos também aqui que o quê? Que o Deus de paz, através deste sangue do concerto eterno, veio a ressuscitar a Jesus. Vejam bem, meus queridos, se o sangue de Cristo não tivesse de fato remido os nossos pecados, Deus teria trazido ele dos mortos? Impossível! Cristo teria permanecido na tumba para todo sempre, significando que a sua oferta, o seu sacrifício tinha sido imperfeito e que, portanto, o Pai não o aceitara. Mas o fato de Deus ressuscitar a Jesus significa que ele aceitou o sangue do concerto eterno que Cristo derramou no Monte Calvário. E o interessante, gente, sangue do concerto, sangue da aliança. E então, o outro texto vai nos dizer que ai daqueles que pisam o Filho de Deus, ai daqueles que têm por profano o sangue do testamento, ai daqueles que agravam o Espírito da graça. Por quê? Porque o que Cristo fez na cruz do Calvário, meus queridos, foi algo solene, único e eterno. Vamos usar aqui alguns exemplos com respeito ao sangue da aliança, tendo em conta o testamento e o casamento. Vejam bem, o que é um testamento? O testamento é um documento em que o atestador concede a quem quiser direito sobre seus bens, direito de herança. Por exemplo, aquele pai que vê a morte se aproximando, faz um testamento e nesse testamento deixa para os seus queridos bens, posses que ele adquiriu ao longo de sua vida. E quando então ele o faz o quê? Assinando com o seu próprio punho, de maneira que, quando a sua morte tiver lugar, os herdeiros possam então, perante a lei, perante um tribunal de justiça, vindicar a herança deixada pelo pai. O que basta então somente estes herdeiros fazer?
simplesmente apresentar o documento que contém a assinatura de seu pai. Nada mais. Basta apenas apresentar. O mesmo se dá com a vida matrimonial. Na vida matrimonial, quando um homem e uma mulher se aproximam, quando um homem e uma mulher decidem unir as suas vidas, o que é que eles fazem? Vão perante um cartório civil e formulam a sua união através de um documento jurídico. Por sua vez também vão numa igreja cristã e ali então leva a efeito diante de Deus o desejo de doarem-se mutuamente ao longo de toda a sua existência enquanto neste mundo. Só que tem um detalhe aqui, meus queridos. Enquanto no aspecto civil e religioso, enquanto o enlace matrimonial, eu digo, a união de corpos não tem lugar, o que nós temos ali é apenas um mero papel, meras promessas. Por quê? Veja bem, é somente quando este casal une seus corpos através do ato nupcial, é quando a noiva entrega o corpo da sua virgindade e o esposo então se apossa do mesmo, levando a termo o propósito de ambos em tornar-se numa só carne, é que então que esta união finalmente é ratificada. E o interessante é que essa união, quando ratificada, vai envolver sangue. Sim, vai envolver sangue. Porque a esposa está entregando o corpo da sua virgindade para que o esposo então possa atestar o quê? A autenticidade do mesmo. Agora, eu pergunto, nas demais relações, quando os mesmos forem unir os seus corpos, precisa haver derramamento de sangue? É óbvio que não. Então, o que houve ali na noite da núpcia, na noite do enlace, houve o quê? A consumação da aliança mútua que eles fizeram de um para com o outro. Então, assim se deu com a aliança que Cristo fez comigo e contigo, mediante a graça de Deus. E envolveu sangue. Só que o quê? Foi apenas numa única manifestação. Outro detalhe. Por que nós estamos abordando este aspecto? É porque ao passo que a nova teologia está negando que a expiação é feita com sangue, no santuário celestial, um outro grupo está dizendo que isso se dá cotidianamente, através de uma quantificação de sangue, através de uma multiplicação diária do mesmo, onde Cristo asperge continuamente no santuário celestial. Isso eles falam porque eles estão confundindo aspersão com apresentação. Nós vamos mostrar os textos com mais clareza com respeito a este aspecto, mas só para vocês terem uma ideia dentro aqui do testamento e do casamento no contexto da aliança. Veja bem, meus queridos, nós precisamos entender que aspersão não tem nada a ver com a apresentação. No dicionário português, na língua portuguesa, a palavra aspersão significa borrifar. E a palavra apresentação significa mostrar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, quando você pega o seu cartão bom e utiliza ele num transporte público, num ônibus, quando então ali diante do validador, você mostra ele, basta apenas o quê? Apresentar. Isso não quer dizer que você está borrifando esse cartão. Isso não quer dizer que você está aspergindo, certo? Você está o quê? Apresentando o cartão a fim de que seja validado a sua passagem pela catraca ou através da catraca. Isso é apresentar. Agora, é diferente de aspergir. Quando você está no seu automóvel, dirigindo, e então você decide ligar o para-brisa. E óbvio, você aperta o botão e então é aspergido água, a fim de facilitar a limpeza do vidro. Eu te digo, o que ocorreu ali? Por acaso não foi um borrifamento de água? Poderíamos dizer que aquela aspersão, aquele borrifamento de água foi uma apresentação de água? De forma alguma. Percebe que a aspersão não tem nada a ver com a apresentação, que borrifar não tem nada a ver com mostrar?
Que fique bem claro isso já de antemão aqui, meus queridos, porque a questão é muito séria aqui. Por enquanto, nós estamos tratando do sangue da expiação derramado. Mas mais à frente vamos tratar do sangue da expiação apresentado. E vocês vão ver que é um engano. Um redondo, um tremendo, um absurdo de um engano. Aquilo que nossos queridos, infelizmente, estão fazendo ao promover uma doutrina, uma ideia, um ensino que, como eu disse no início, é um atentado contra o ministério sacerdotal de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então temos aqui, de acordo com estes textos bíblicos, o sangue da aliança, o sangue do concerto eterno, o sangue do testamento de Jesus Cristo foi um só. E esse foi derramado na cruz do Calvário. Tivemos então aqui os exemplos com respeito ao testamento, com respeito ao casamento, e este exemplo último agora que nós usamos com respeito ao cartão e ao limpador de para-brisa do carro, ok? Então, vejam bem, meus amados irmãos e irmãs, o que é que nós temos até aqui? Uma prova de que o sangue que foi derramado por Cristo na cruz do Calvário, com respeito ao seu sacrifício expiatório, foi um derramamento único, pleno e eterno.